Mas eu vou te falar uma coisa, hein? De todas as atividades da casa, a única que eu não topo é ficar aí. Ainda mais na segunda-feira e quinta-feira, tem um ritual de ler página do Chico, aí depois ler outra coisa, pensamento. Eu me enrolo todo aí. Então eu falo, ô Gilberto, eu prefiro ficar aqui desse lado do que sentado aí. Aqui é meio complicadinho, né? E não tem ritual, a gente pode pular várias partes aí, né? Mas sobre esse negócio do ciúme aí, eu pensei em duas coisas muito interessantes. Uma aconteceu com a gente há 35 anos atrás, nas Comerge. Estou ficando velho, né? 35 anos. Nesse ano, 2018, em julho de 2018, eu e o Pierre, nós vamos fazer 40 anos de casa espírita, trazidos pela mão do Pedro, o irmão da Rosana, né? Não aprendi nada, mas eu tenho 40 anos de casa, eu boto isso no currículo, né? Mas no início, quando a gente frequentava a casa, a gente tinha muita Comerge, que é encontro da garotada do carnaval. Depois que a Berenice implantou o ENEF dessa casa, eu nunca mais voltei para a Comerge. Hoje já tem mais de 40 polos de Comerge. Antigamente era no Instituto de Educação. A gente ia lá para o Instituto de Educação, ficava lá os 4 dias de carnaval. Cresceu e teve que se dividir em vários polos. E a Berenice implantou aqui o ENEF, então desde que ela colocou o ENEF, aliás, todos estão convidados, né, no período da tarde do carnaval, quem quiser passar uma tarde conosco, falando de Evangelho, falando de Jesus, estão convidados, tá? Nos 4 dias de carnaval, de sábado até terça-feira, estaremos aqui a partir de 1h30, 2 horas, até umas 6 horas, conversando sobre o Evangelho. E naquela época nós recebíamos frequentemente na Comerge o Divaldo. Ele fazia questão de ir lá no Instituto de Educação, lá na Marise Barros, né, para conversar com a gente, fazer um ping-pong lá de perguntas e respostas. Então sempre tinha na garotada, né, a ânsia, né, de falar sobre casamento, né, sobre problemas políticos, que na época estava em voga, né? Então, sobre o casamento, sobre essa última frase aqui de Joana, se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Olha o que é que o Divaldo respondeu para a gente sobre o casamento. Porque uma pessoa lá, era um jovem, falou assim, puxa vida, às vezes a gente namora uma pessoa, vê que não vai dar certo e casa com ela, sabendo que não vai dar certo, não vai acabar legal, mas a gente casa. O que é que você tem a dizer sobre isso, Divaldo? É determinismo? Está escrito nas estrelas? Algo desse tipo? Aí o Divaldo, sério, olhou para a gente e falou assim, olha, quando você ama uma pessoa, sabe que não vai dar certo e começa a namorar, é prova. Quando fica noivo, aí já é expiação. Mas quando casa, porque você é burro mesmo. Eu nunca mais esqueci isso. 40, 35 anos atrás. E continua atual, né? Continua atual. Está vendo que não vai dar certo? Segue adiante, né? Segue adiante, né? E outra coisa sobre o ciúme. Olha, aqui diz que o sal não precisa temperar o amor, né? Mas comida sem sal é ruim, né? O meu problema lá em casa é completamente diferente. A Sônia, minha esposa, não tem ciúme de mim, rapaz. Falta um temperozinho, um salzinho. Nessa relação. Ela não tem mesmo, gente. Ela não tem. Aí uma vez eu conversando aqui com o pessoal da Mocidade, né, na época que a gente casou, que a Sônia apareceu aqui na Mocidade, a gente casou aqui, a partir daqui desse encontro, né? Há 32 anos. Fez agora, 32 anos de casado. Mais 5 de namoro. 37 anos. É prova ou expiação? Já não sei mais. 37 anos é o quê? É prova ou expiação? Já não sei mais. Mas eu não tenho nada que reclamar, gente. Eu não tenho reclamar de nada. Falta apenas essa pitadinha de sal, né? Ela não tem ciúme, ao contrário de você. Ela não tem mais nada. Ela não... Olha, eu estive com uns amigos da faculdade, agora, né? Recentemente, comemorando o encerramento, lá está tudo bem. Amanhã eu vou para o centro, vou chegar tarde. Ontem fui no Maria Angélica, olha, vou chegar tarde, estou com o Paulo, com o violão e tal.
Não tem problema, porque ela sabe que a minha vida é tranquila, não tem esses excessos, né? E desde o início, mas desde o início mesmo, dos primeiros momentos, ela nunca teve ciúme. E às vezes incomoda, sabe? Às vezes a gente quer, pô, você foi aonde? Você estava aonde? Às vezes é bom escutar isso, sinal que a pessoa te ama, né? Muito, muito. Mas ela me ama, mas de outra maneira. Só que é difícil, né? Poxa, ela não tem ciúme, não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem. Bom, não tem também. Bom, ela não tem, eu também não tenho. Não, cara. porque eu não tenho, não. Foi uma coisa que eu percebi, assim, porque como eu sou ciumenta, então eu provoco também na outra pessoa o ciúme, desenvolve isso na outra pessoa. Não. Você vê como é que o sentimento, né, tanto bom como ruim, né? Então é por isso que a gente tem que estar sempre no sentimento bom. E com isso a responsabilidade é maior, né? A responsabilidade aí a gente é tem maior. Uma responsabilidade maior. Uma jogada inteligente da parte dela, por sinal, né? É verdade, é verdade. Ela jogou para mim a responsabilidade. Dos ciúmes, né? Pois é. E realmente não dá para vacilar, não. Não dá, não. Mas vamos levando, né? A gente preparou o estudo de hoje sobre Jesus, né? E desde o início dessa semana, na nossa reunião mediúnica, desde quarta-feira, a gente já percebe na casa uma atmosfera diferente, né? E, aliás, hoje, quem puder ficar aqui até às 19h30, nós vamos fazer uma reunião de Natal, uma confraternização de Natal. Todos estão convidados. Quem mora perto, quiser sair, voltar, vai começar às 7h30 da noite, um culto de Natal que sempre fazemos na nossa casa. Esse ano vai ser hoje às 7h30. Todos estão convidados. Então, a leveza do ar, né? Esse ar leve para respirar, né? A gente entra pelo portão, já sente as vibrações dos amigos espirituais, e todo ano a gente fala a mesma coisa, né? Vários palestrantes que passam por aqui, o Gilberto sempre fala, né? Todos nós, colegas da casa, falamos que o mês de dezembro é um mês diferente. Ele cria essa atmosfera diferenciada, porque o Divaldo já falou isso, o Chico já falou, eu vou repetir porque sempre tem alguém que nunca ouviu. É porque é o mês em que nós nos desligamos um pouco dos nossos compromissos formais, particulares, profissionais, para pensar no Natal, mesmo que seja preocupado com a mesa farta, se comprou o presente caro que aquela pessoa querida desejava, mesmo que tenha um envoltório aí material por trás do símbolo do Natal, até porque a gente sabe que nem a data é essa, né? Não foi no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro foi um grande golpe de marketing da igreja no século IV depois de Cristo, tentando trazer as datas pagãs para o cristianismo que iniciava naquela época. Não tem nada a ver com Jesus, a época é outra, dezembro lá naquela área é frio, ele nasceu no momento em que todos estavam trajando roupas para calor, o céu estava super estrelado, então não foi em dezembro que ele nasceu. Isso é detalhe. Mas mesmo assim, preocupado com o Natal, os pensamentos ficam diferenciados, a gente fica um pouco mais paciente, cortês com o companheiro. No trânsito, o cara dá até desculpa para a gente, coisa que não se vê nos outros meses do ano, né? Então a gente vê um negócio estranho no ar. E o Divaldo e o Chico explicaram por quê. Quando a gente afasta esse materialismo que nos cerca, que nos envolve há várias encarnações, daquele homem velho que nos persegue, a espiritualidade maior, os espíritos crísticos da falange de Jesus se aproveitam e se aproximam da crosta terrestre, mas de uma maneira muito mais intensa do que nos outros meses. Eles chegam como uma nuvem, como o Divaldo certa vez descreveu, uma nuvem de anjos, né? Que envolve todo o planeta Terra, não só o Brasil, todo o planeta Terra. E parece que as coisas ficam mais fáceis, mais toleráveis, as pessoas ficam mais flexíveis, e
eles invadem os nossos lares, nossos pensamentos, tentando modificar os miasmas deletérios que nós enviamos para o espaço a todo instante, com pensamentos ruins, notícias ruins da violência, do medo que invade hoje, em especial a nossa cidade. Mas eles vão entrando devagarzinho e ficam conosco até pertinho da chegada do Ano Novo. A partir daí eles começam a se afastar. Por quê? Porque as vibrações mentais se modificam. As festas de final de ano já são preparativos para o carnaval. Isso eu estou falando em relação ao Brasil. Então, certa vez, o Divaldo descreveu a cena. Isso foi numa palestra que ele fez no interior do Paraná, há 2 anos atrás. Ele descreve a cena. Os espíritos críticos se afastam e dão lugar para aqueles que adoram o carnaval. Isso foi até uma palestra que nós fizemos no ano passado. Eu não sei se nesse período do carnaval, que segunda-feira de carnaval, tem palestra aqui. Eu não sei se o Gilberto vai pedir para que eu faça essa palestra de novo. Dos miasmas do carnaval. São as consequências do carnaval na visão espírita. Então, os espíritos se afastam, porque os nossos pensamentos se modificam. A alegria, entre aspas, de comemorar um ano novo, já é a porta aberta para a chegada do carnaval. Então, há uma troca. Os espíritos superiores se afastam e esses espíritos que ainda precisam do carnaval, não da forma lúdica, como alguns pensam aí, não, é daquela pior forma mesmo. Da forma mais trágica mesmo, para se locupletarem. Até porque a morte não muda nada, pessoal. A morte não muda nada. Continuaremos a ser no mundo espiritual, na pátria espiritual, o que somos aqui. Não muda absolutamente nada. Portanto, quem gosta, adora o carnaval, quem usa o carnaval para envolver companheiros e usar do carnaval para atrair outras intenções, vai continuar assim. Vai continuar assim. Então, aquela música do Caetano Veloso, eu começo sempre a palestra com aquela música do Caetano. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. É mentira, porque o Espiritismo acusa que também quem já morreu vai também atrás do trio elétrico. E a população de desencarnados é 3 vezes maior do que os encarnados, hein? Então, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. 3 vezes a população daquele que está lá na bandinha, no bloquinho, querendo também, ou necessitando também, das vibrações de nós encarnados. É o que Emmanuel chama, e André Luiz também complementa, chamando de vampirismo. Tirando, né, do nosso ectoplasma as necessidades para se locupletarem. Então, o carnaval é um problema seríssimo. No Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas o Natal não. O Natal, até o momento em que nós iremos comemorar, eu espero que todos comemorem o aniversariante com uma prece, pelo menos uma prece. É isso que o aniversariante quer. Nem presente ele ganha, né? Quem ganha presente são os outros, mas ele não quer nada sofisticado, não quer grandes comemorações, mesas super fartas que vai sobrar, né? Vai depois jogar fora. Ele quer simplicidade e que orem pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes e também por ele, por Jesus. Então não vamos esquecer, meia-noite, de domingo para segunda, fazer uma prece singela para o nosso querido Jesus, nem que seja sozinho. Ah, minha família não quer compartilhar, faça sozinho. Faça sozinho, pense nele, ele estará conosco. Jesus é um espírito que nós não temos condições nenhuma de entender, de compreender. Se a gente não compreende Eurípides Barçanufo, como é que a gente vai entender Jesus? Eurípides está escrito lá no livro Eurípides, o Homem e a Missão, por Corina Novelino, que entrevistou o Chico, e o Chico está lá na introdução.
Chico dizendo, falar de Eurípides é o mesmo que falar da vida do Senhor Jesus. Eurípides já era um espírito de altíssima evolução espiritual, quando foi convidado por Jesus a encarnar na Terra. Isso, pelo menos que a gente saiba, a primeira encarnação que a gente sabe de Eurípides foi como Marcos o Essênio, quando ele tinha os seus 15, 16 anos, parece que eles se encontram. No livro chamado A Grande Espera, esse encontro é retratado, é contado pelo próprio Eurípides, né, pelo lápis da Corina Novelino. Então, ele mostra como foi esse encontro de Marcos, que era Eurípides, jovem, com Jesus também jovem. Um encontro belíssimo, por isso que o livro chama-se A Grande Espera. O livro conta todo o preparativo para o encontro desses dois jovens. Dizem as testemunhas que naquela tenda, tipo aquela tenda árabe que a gente vê na praia, aquelas tendas branquinhas, eles se encontraram ali. Dizem que dentro daquela tenda, faíscas luminescentes saíam lá de dentro, quando os dois se encontraram. Essa é a primeira encarnação que a gente conhece de Eurípides. Então, quem é Eurípides? Ele já veio como um espírito de altíssima hierarquia. E não é porque Eurípides é o patrono desta casa, podemos dizer com tranquilidade que depois de Jesus, Eurípides foi um dos espíritos de maior, se não o segundo, de maior hierarquia espiritual que esteve conosco aqui. Então, quem é Jesus? Quando o planeta Terra foi formado, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus. Ele já era o governador do planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões. Ele já era Jesus. E detalhe, ele nunca parou de trabalhar. Isso significa que ele continua evoluindo. Existe uma passagem do Evangelho que ele diz, eu e o meu pai continuamos trabalhando. Se ele não parou de trabalhar quando a Terra foi formada e ele foi designado para ser o administrador do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, temos que convir que ele evoluiu, continua numa hierarquia muito maior do que contava na criação do planeta. E uma vez, curioso por saber quando nós iríamos alcançar a hierarquia, não de Jesus, que ele já está bem distante da gente, mas de um espírito crístico, como está lá no livro dos espíritos, espíritos de primeira ordem, né? Espíritos da hierarquia de Jesus. O que falta para a gente chegar lá? E certa vez, numa dessas palestras do Divaldo, por dica do nosso querido Vitor Hugo, que sempre ficava lá atrás daquele murinho, né, às segundas-feiras, hoje na Pátria Espiritual, nos ajudando tremendamente. O Vitor, certa vez, desde que a gente trazia o Divaldo lá para o Colégio Arte e Instrução, em Cascadura, eu trabalhava na época ali, a gente conseguiu, isso já tem tempo também, já tem tempo, hein? Nós chamamos, conversei lá com a direção, olha, dá para trazer o Divaldo aqui? Por 2 ou 3 oportunidades o Divaldo fez palestra ali, no Arte e Instrução. Ele gostava de fazer palestra ali, ele se sentia bem ali. E aí o Vitor falou, olha, desde aquela época eu aprendi com o Vitor, você quer saber sempre alguma coisinha a mais do que o Divaldo vai falar, além das palestras? Fica atrás dele quando o pessoal vai cumprimentar. Essa dica eu nunca esqueci. Então, de vez em quando tem fotos de congresso aí, seminários do Divaldo, você vai ver um papagaio de pirata, 2, eu e o Vitor Hugo, atrás do Divaldo, abaixadinho assim para ouvir o que é que as pessoas falavam. E uma vez uma senhorinha perguntou isso, mas Divaldo, a palestra era sobre evolução. Mas Divaldo, eu sei que eu ainda vou evoluir muito, eu vou melhorar bastante, né? Mas para chegar a Jesus está tão longe, não está, Divaldo? Aí o Divaldo falou assim, não, está sim, está muito distante, sim. Eu não vou querer desmotivar a senhora não, mas vou dizer o seguinte, a nossa distância para Jesus, era isso que eu queria ouvir, a nossa distância para Jesus é o mesmo do reino vegetal para o hominal. Do vegetal para o hominal ainda tem um animal ali no meio.
São anos-luz de distância. E se Jesus tivesse parado no tempo, na evolução, há 4,5 bilhões de anos atrás, possivelmente chegaríamos aonde ele estava, mas ele continua evoluindo, então eu não sei mais se a distância ainda é essa, mas é do ser vegetal para o hominal. Bilhões de anos, né, pessoal? Anos-luz de distância. Mas se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é que seremos espíritos felizes e de primeira ordem. Vamos chegar lá sim, só depende da gente. Vai demorar? Vai demorar muito. Mas Jesus foi um espírito criado igual a gente, igualzinho, igual a gente, só que ele sempre soube, isso está lá no livro Consolador de Emmanuel, ele sempre soube escolher o melhor caminho pelo seu livre-arbítrio. Ele sempre optou pelo melhor do seu livre-arbítrio, ao contrário da gente. Se nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, com várias reencarnações aqui, é porque a gente ainda não aprendeu a lição. Boa coisa a gente não fez no passado. E a gente parece que não aprendeu a lição, porque continuamos a reencarnar aqui. Às vezes eu falo para a garotada lá da mocidade, da pré-mocidade, o seguinte: enquanto a gente não aprender a conjugar dois verbos, o verbo amar e o verbo perdoar, vai ser difícil sair desse planeta. Mas amar de verdade, não aquele amor paixão ou de boca para fora, amar de verdade, como Jesus nos ensinou. Aí falta muito, né? Por isso que a gente está aqui na Terra. Planeta ideal para receber espíritos como a gente. Espíritos ainda egoístas, vaidosos, rancorosos, vingativos. É o planeta certinho. Ciumentos também. É o planeta certinho, gente. Não pode reclamar, não. A gente está no lugar certo. Mas se existe determinismo, um deles é que a gente vai desencarnar. Isso aí é certo. Quem nasce vai desencarnar um dia. Mas se existe um outro determinismo, como todos nós seremos felizes, futuramente seremos sim espíritos felizes e teremos, quando chegar nesse estágio de espírito de primeira ordem, que segundo está aqui no livro dos Espíritos, os espíritos que chegam nessa faixa de evolução conhecem Deus e trabalham com Ele na criação. São chamados de co-criadores. Por isso que Jesus falava, vez ou outra, tudo que eu faço, vocês um dia poderão fazer. Vós sois deuses. E nós vamos chegar, sim, na hierarquia de Jesus e teremos, sim, um planetinha para administrar. Planetas estão sendo criados a cada segundo. De repente, um que está sendo criado aí no futuro distante vai ser aquele que a gente vai administrar. A evolução é certa. A certeza do progresso é certo. Está lá em uma das leis morais que Kardec coloca na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Um é a lei do progresso, que diz que você vai evoluir sempre, mesmo que não use o seu livre-arbítrio de uma maneira interessante. Apenas vai atrasar o processo, mas a evolução é certa e nós vamos crescer. Eu já contei essa história aqui um tempo atrás, mas vou repetir, porque talvez tenha pessoas que não ouviram. Eu estava fazendo uma palestra no GAPEB, ainda não existia o núcleo Chico Xavier. O núcleo tem um pouco mais de 10 anos, então isso foi uns 15 anos atrás. Eu estava no GAPEB, onde as reuniões eram feitas ali mesmo, no salão do GAPEB, lá no Anil, né? E uma jovem da mocidade lá leu uma página falando sobre a lei da evolução, lei do progresso. E naquela época, alguns vão lembrar que essa história eu já contei aqui. Naquela época, o inimigo público número 1, vamos dizer assim, o criminoso mais perseguido e caçado pela polícia naquela época,
é um que hoje está preso numa penitenciária lá no norte de segurança máxima, que é Fernandinho Beiramar. Era aquele que era caçado pela polícia, pelo Brasil inteiro e lá fora também. Aí o que é que aconteceu? A menina leu a página e disse o seguinte: um dia, Fernandinho Beiramar será mentor de uma casa espírita. A gente só ouviu o barulho das cadeiras se mexendo, né, com as pessoas. Como é que pode? Como é que esse cara vai ser? Primeiramente, ele é um irmão igual a gente. Nós não conhecemos o nosso passado delituoso, graças a Deus. Graças a Deus. Mas se nós estamos na terra, boa coisa a gente não fez. Então a gente não pode criticar ninguém. Não pode criticar ninguém. De repente, se hoje eu estivesse no lugar de alguns desses que aparecem na mídia, principalmente na área da política, nós que criticamos, temos o hábito de criticar, se estivéssemos no lugar deles, talvez fizéssemos coisas até piores. Então não cabe, principalmente o espírita, julgar. Podemos ouvir lá fora coisas do tipo: chegamos no fundo do poço, não temos mais para onde ir, estamos desgovernados. Podemos falar isso, ouvir isso lá fora de qualquer pessoa, menos de um espírito cristão. Não pode, não. Nem replicar aqueles memes que vêm lá no WhatsApp. A não ser, bom, aí a gente tem que entender, né? O caso individual, particular de cada um, a não ser que você não aceita mais Jesus como governador do planeta. Aí tudo bem, aí eu vou entender a situação do companheiro. Mas se você é espírita e entende que Jesus está no leme e que tudo que está acontecendo tem que acontecer e ele está ciente de tudo, e é preciso que nós passemos por essa situação, porque de uma maneira direta ou indireta nós promovemos isso tudo que está acontecendo lá atrás, porque a bola de neve foi crescendo devagar, mas por omissão, falta de fé, ou apenas pelos prazeres de usufruir os bens materiais, de uma maneira direta ou indireta, provocamos isso tudo aí. Então não cabe ao espírita dizer: realmente estamos no fundo do poço. Não. A fé tem que continuar. A não ser isso que eu acabei de falar. Aí eu vou entender a falta de fé do companheiro. Ele não aceita mais Jesus como governador desse planeta. Mas ele ainda está no leme. Ele ainda está no leme. E permite, então, que espíritos, inclusive desse irmãozinho que hoje está preso, chegue a evoluir de uma tal maneira, de tal ordem, que chegará, sim, a ser um espírito puro, porque existe essa lei, a lei do progresso. Hoje nós já estamos numa casa espírita. Alguns séculos atrás era inimaginável nós, vocês e eu, chegarmos a uma casa espírita pelo que nós fazíamos lá atrás, no nosso passado aí recente ou remoto, pela nossa índole moral, pela falta de ética e respeito aos valores da sociedade. Quem diria que nós hoje estaríamos numa casa espírita, frequentando uma casa espírita? Nem que tenha chegado aqui pela dor, mas chegaram. Quem poderia afirmar isso? E aí, quando essa menina falou a tal frase que todo mundo ficou incomodado, eu me lembrei de Alarico, rei dos visigodos, dizimou quase todo o norte da Europa, só foi parar na Itália, invadiu a Itália, todo o norte da Itália, só parou quando viu diante dele Santo Agostinho, com uma luz que ele nunca tinha visto, um poder magnético que ele nunca tinha apreciado, e que de forma humilde chega para Alarico e diz assim: pelo menos poupe as mulheres e as crianças que estão na minha igreja.
Ele não conseguiu continuar à frente. Deu meia volta e foi embora. Alarico hoje é mentor de uma casa espírita, pessoal. É Jesus Gonçalves. Aqui, casa vizinha nossa, o CEOI. É mentor das casas onde, dentro dos antigos leprosários, se levantaram casas religiosas, cristãs, independente se é espírita ou evangélico, mas ele é permanente, trabalhador permanente daqueles vários núcleos espalhados pelo Brasil inteiro. Todo leprosário tem uma ordem religiosa, até espírita, como nós temos aqui, fundada pelo nosso Amazonas. Ele está lá. Quem diria, hein? Milhões de mortes nas costas. Teve que reencarnar assim com várias provações. 3 vezes como ranceniano, 3. Uma não foi suficiente. 3. Na terceira é que ele consegue entender Jesus e pede perdão. Se Alarico, olha, o nosso irmãozinho que está na penitenciária lá, é peixinho frente a Alarico, gente. Se Alarico hoje é mentor de uma casa espírita, nós seremos também. Depois teremos novos rumos em relação ao nosso futuro. Até onde chegar nessa fase de espírito crístico, teremos um planetinha aí para administrar, com certeza. A doutrina espírita, ela é consoladora por causa disso. Ela mostra que, apesar das dificuldades, o futuro vai ser melhor. 2017 foi um ano ruim? Para muitos foram, para a maioria foi. Mas tudo pode melhorar. A tendência é melhorar, porque nós estamos entrando numa fase de regeneração. E esse período que estamos vivenciando é um período de transição. E toda fase de transição planetária é difícil, porque é o momento em que Jesus está trazendo aqueles espíritos mais voltados para o mal, para ter a oportunidade de ainda continuar a reencarnar aqui. E pelo que a gente está vendo aí nas mídias, muitos não estão aproveitando a oportunidade, né? Estão indo embora de vez do planeta, de vez não, poderão voltar. Tal qual aconteceu com a constelação de Cocheiro, num sol, numa estrela chamada Capela, há mais de 5.500 anos atrás. Muitos vieram para cá, dividido em 4 povos. Um deles, o povo hebreu, que devido ainda à crença num Deus único, era o povo eleito por Deus para receber Jesus. Mesmo assim, vocês viram a dificuldade. 4 povos que vieram se misturar, a raça negra e a raça amarela, que segundo os livros da introdução lá do livro dos Espíritos, quando ele fala da raça adâmica, os Espíritos deixam bem claro que eram espíritos oriundos do planeta Terra. Passaram-se séculos, milênios, melhoramos um pouquinho? Melhoramos muito na parte intelectual, na parte científica, mas na parte moral a gente se arrasta, né? A gente pensa que só mudou o cenário, né? Só mudou a paisagem. O homem parece que é o mesmo, mas melhorou sim. Hoje nós temos mais coisas boas acontecendo, mais solidariedade que naquela época. É que o pessoal não comenta, porque notícia boa não vem de jornal, não eleva o índice de audiência das mídias. Então a gente nunca fica sabendo, mas hoje se faz muita coisa boa. E vai melhorar ainda mais, porque esses companheiros que ainda insistem em fazer o mal, não mais poderão reencarnar no planeta e serão levados para um outro orbe, um pouquinho mais inferior com a Terra, para darem continuidade à sua evolução. E os espíritos,
amigos, benfeitores, já estão chegando. E nós já podemos sentir isso. Já parece que a gente já está vendo uma luzinha lá no final do túnel, mas a gente está vendo sim. Estão chegando, a turma de Emmanuel já está aí. Vários espíritos já afirmaram que já estão se preparando para reencarnar nesse terceiro milênio no planeta. Todos aqueles espíritos que nós aprendemos a amar pelo lápis do Chico já estão se programando para esse terceiro milênio voltar à Terra. Inclusive a autora dessa página, Joana de Ângeles, foi outra coisa que eu ouvi atrás, é o chamado bizu, né? Atrás do Divaldo, que há acho que isso aí já foi divulgado para todo mundo. Há um acordo entre Joana e ele, tal qual aquele do Chico com o Emmanuel. Quando o Chico desencarnasse, o Emmanuel ia começar o processo de reencarne. Aconteceu assim. Vai acontecer o mesmo com o Divaldo e Joana. Só que o Divaldo já está com 90 anos, né? Será que ele vai desencarnar mesmo? A gente tem umas brincadeiras do Divaldo, isso é coisa dele mesmo, né? Ele não acreditava que ia chegar aos 80 anos. O Divaldo jurava que eu não vou chegar aos 80. Isso em 2007, né? Não vou chegar aos 80 anos. E ele estava com os problemas. Aliás, ele foi até internado recentemente, mas ele está bem de saúde. A idade é implacável, né? Hoje, às vezes, ele faz palestra sentado, tá? Ele não consegue mais fazer palestra em pé. Então, ele fica sentado fazendo a palestra. Mas, há 10 anos atrás, ele tinha certeza que ia desencarnar. E todo dia de manhã, quando ele não está viajando, fazendo seminários e palestras, lá na Casa do Caminho, lá na Bahia, ele, às 9 horas, que é o horário do culto de Eurípides, aqui também tem o nosso culto das 9 horas, ele também recebe mensagens de Joana. E com essas mensagens saem os livros dele, romances, né? Ele escreve, né, no lápis, depois vai digitar no computador. Toda manhã é sagrado, quando ele está lá em Salvador. Naquela manhã, Joana estava olhando para ele de uma maneira estranha. Ele conta isso tem algumas palestras dele. Mas ela estava meio afastada, olhando sério para ele. Ele falou, eu acho que eu vou desencarnar mesmo. Mas ele tinha recebido uma correspondência para fazer uma palestra na Espanha, 100 anos da casa espírita lá da Espanha, da Europa. Aí ele falou, eu vou jogar uma para a Joana, vou ver se eu... Ele é esperto, ele é esperto. Ele é esperto. Eu vou jogar uma para a Joana, eu vou ver o que é que ela vai falar e eu vou deduzir. Joana, eu recebi um convite para uma casa espírita lá da Espanha. O convite era para 2019. Estava em 2017, né? O convite é para 2019. Você acha que eu devo aceitar? Aí Joana ficou olhando para ele. Eu acho que você deve aceitar. Ele falou, opa, vou fazer 80 anos. Até 2019 eu vou, né? Passado mais algum tempo, ainda com aquela ideia na cabeça, eu acho que não vou muito longe não. Joana novamente olhando para ele assim meio estranho, vou fazer uma nova com ela, né? Joana, recebi um convite para 2017, ou seja, 90 anos, né? 2017. Você acha, é um evento que vai ter em Brasília, na FEB e tal, você acha que eu devo aceitar? Eu acho que sim. Opa, vou até os 90. Não contente com isso, já sabendo que ia viver bem, recentemente ele recebe um convite na Europa, em Portugal, para 2028. Mas também, 2028. Aí, Joana, 2028, será que eu devo aceitar? Aí ela ficou olhando para ele. Nós vamos ter que orar muito, viu? Então, ele já sabe o que vai acontecer com ele, né? Mas tomara que não seja 2018, né? Nem 2019, que ele possa ficar mais um pouquinho com a gente. A gente precisa ainda muito da palavra do Divaldo, né? É muito enriquecedora, a gente aprende muito, é uma lição de história, tudo, cultura, né? Cultura geral, a gente aprende muito com ele. E a gente depois descobriu como é que ele consegue narrar os detalhes, né? Porque quando ele fecha os olhos, ele vê uma tela na frente dele
e ele é levado para aquela época. Por isso que ele descreve em detalhes a roupa que a pessoa estava vestida, a paisagem, né, o cenário que estavam inseridos, em detalhes, porque ele é levado para aquela época, e como num filme, ele descreve tudo o que está acontecendo lá. Então vamos orar por ele também, para que ele possa continuar conosco durante um bom tempo. Mas a certeza da evolução é uma coisa que vai nos acompanhar nessa transição planetária. O planeta vai evoluir, os espíritos que aqui estão chegando também vão contribuir, e Jesus está mais do que nunca no leme. Está no leme. Tudo o que está acontecendo tem que, primeiro, partir de Deus, e Jesus acompanhando, mas de maneira muito inteligente, as consequências das coisas, a lei de ação e reação, que é implacável, mas tudo na natureza é devagar. A evolução, o progresso se dá em forma lenta. Às vezes nós pensamos que não está acontecendo nada, mas está sim, está acontecendo. Jesus acompanhando. Vejam vocês, quanto tempo levou para chegar o Consolador prometido de Jesus. Porque naquela época, eu digo a gente que estava lá, porque era a gente mesmo, somos espíritos milenares, ninguém chegou agora nessa encarnação na Terra, ninguém está aqui pela primeira ou segunda vez na Terra, somos espíritos milenares. Muito antes da vinda de Jesus, já estávamos por aí. Muitos de nós, frequentadores da casa, passamos ao lado dele. Quem sabe ouviram ele falar umas coisas sem nexo, né? Poxa, oferecer uma face se a outra for esbofeteada, perdoar o inimigo. Pô, como é que fica a lei de Moisés aí? Como é que fica o 5º livro de Moisés, que é o livro das leis, né? Deuteronômio, que manda castigar o inimigo da mesma maneira com que te feriu, a lei de Talião, porque era um Deus brabo, né? O Deus de Moisés era um Deus vingativo, dava medo, e ele estava lá, tem que ser castigado com a mesma moeda, lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio dizer, não é bem assim, não, amemos Moisés. Ele respeitava Moisés, tanto que ele disse, eu não vim destruir a lei, e não veio mesmo, mas ele veio trazer a complementação, mostrar que Deus é de amor, todo pai é de amor, quer amar o filho, ama o filho, quer dar novas oportunidades de crescer, de evoluir. Ele não vai castigar, não vai banir, não vai levar para o inferno, onde ele nunca mais irá sair. Que isso? Que pai é esse? Terão novas oportunidades. Quanto tempo levou? 1857 anos, quando percebeu que a população já estava preparada para receber a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Porque naquela época ele tentava explicar, até por parábolas, ele tentou explicar isso para a gente. Só que, como está lá no Evangelho, nós não tínhamos ouvidos para ouvir. Não entendíamos, ou não queríamos entender. Tem esse problema também, porque ele incomodava. Aliás, Jesus incomoda até hoje. Ele incomoda muito. E ele só pedia uma coisinha: reforma íntima. Mudar as suas tendências, seus pensamentos, suas ações, suas palavras. Reforma íntima, ele só pedia isso. E por isso, talvez, que nós, olha, éramos nós que estávamos lá, que gritamos em voz alta, em um único som, Barrabás. Porque aquele homem de cabelos compridos, barbas longas, estava incomodando a gente. Então, por que não libertar o ídolo, o ícone de algumas tribos da Judéia, que caçava os soldados romanos nas vias pequenininhas, curtas, estreitas de Jerusalém, matando os legionários romanos e sendo comemorado como a gente vê em algumas comunidades hoje.
Era o ídolo daquela época. E o outro não, o outro incomodava. Aliás, essa foi a grande armadilha de Pilatos. Ele caiu numa armadilha terrível. Ele tinha certeza, desde o momento que lavou as mãos, que Jesus era inocente. Ele tinha certeza absoluta. Mas como ele viu que tinha uma saída política e jurídica naquela época, na época da Páscoa, soltar um criminoso, ele falou: eu vou botar Jesus, que todo mundo sabe que é inocente, não era para nem estar aqui, isso é problema dos hebreus, eles que colocaram ele aqui, e o outro um criminoso, um bandidão, vamos dizer assim. Qual foi a surpresa de Pilatos? Quando toda a tribo de Barrabás estava presente e falou alto e ainda incentivou os outros a gritarem Barrabás. Pilatos ficou desnorteado. Diz os amigos espirituais que depois desse dia, Pilatos nunca mais foi o mesmo. Alguém sabe qual foi o fim de Pilatos? Isso você não encontra nos livros. Só a doutrina espírita afirma. A história não diz o que é que aconteceu com Pilatos. Alguém sabe o que aconteceu com Pilatos? Dias depois, ele começou a definhar politicamente, administrativamente, perdeu o governo da Judéia, foi banido para Roma, ficou doente, cego, nunca mais teve uma noite de sono tranquila, até que, tateando, subiu um vulcão desativado naquela área do Vesúvio, por ali, e se jogou dentro do vulcão. Pilatos se suicidou. Ninguém sabe disso. Perdeu a família, ficou distante da esposa, dos filhos, perdeu todo o poder político e social que tinha. Não ficou pobre absoluto, apenas para sobreviver. E ele não conseguiu mais viver com a lembrança que poderia ter libertado Jesus. E Jesus naquela época não é o Jesus que a gente conhece hoje. Era apenas um homem inocente. E que ele sabia ser inocente, mas que tinha algo diferente na sua aura que o distanciava dos outros. E não menos atrás, um grande senador chamado Públio Lentulus, que viu a sua filha ser curada pelo passe magnético de Jesus de uma lepra, que poderia testemunhar em favor de Jesus. E ele, por vaidade, se manteve escondido. Também foi necessário algumas encarnações para poder se redimir. A obra de Emmanuel está por aí. Começa há 2000 anos. Vai lendo na ordem. Vai lendo na ordem e vocês vão ver as dificuldades. A partir daquele momento, todas as encarnações de Emmanuel, todas, foram para testemunhar Jesus. E todo momento de desencarne foi de sofrimento. Inclusive, como no livro Ave Cristo, como escravo Rufus, escravo cristão, família cristã, em que a plateia em volta da praça, esperando para o sacrifício final daquele escravo, que seria amarrado seus membros, braços e pernas a 4 cavalos para ser esquartejado em praça pública, ninguém entendia o sorriso daquele escravo no rosto, quando um legionário chegou perto dele e disse: olha, se você negar esse Jesus aí, esse Deus aí teu aí, que chamavam de Deus, a gente vai te libertar. E a sua família não será feita prisioneira de outras pessoas. Ninguém entendia o sorriso no lábio de Rufus, porque minutos antes, um oficial romano, também cristão, chegou perto dele e disse: olha,
fique tranquilo, eu comprei a tua família. E teve outros desencarnes da mesma maneira, sempre testemunhando Jesus, e hoje é o grande Emmanuel que nós conhecemos. É a lei da evolução, pessoal, é a lei do progresso. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer, seremos espíritos crísticos. Estamos na casa espírita hoje, abraçados por Eurípides, grande amigo de Jesus. Não temos que duvidar de nada. Mantenha a fé. Esse momento vai passar. Vai passar. As coisas vão se modificar. Voltaremos, se tivermos a permissão, voltaremos à Terra num momento diferente, para contribuir, para ajudar, para evangelizar, para amar aqueles que ainda não aprendemos a amar, que essa é a nossa grande dificuldade. As oportunidades nós tivemos, mas não aproveitamos, possivelmente até mesmo nessa encarnação. Por isso nós temos que primeiro agradecer sim o fato de estarmos numa casa espírita, o fato de estarmos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e ter a certeza que Jesus está no leme. Ah, mas os atentados estão aí, o medo se instalou na nossa casa. Então me permita contar uma outra história que eu já contei aqui também. Talvez não estivessem presentes também, em respeito desses que não puderam estar, que eu acho que eu contei nisso, foi numa segunda ou quinta-feira à noite. Nesse exato momento do ano, finalzinho do ano, no encerramento da nossa faculdade, no ano passado isso, fizemos um encerramento trazendo um colega de outra unidade lá de São Paulo, sociólogo e filósofo, para fazer uma palestra sobre o medo que estava se instalando naquele momento no planeta, na Europa principalmente. Foi naquela época que aquele atentado, o início daquele caminhão, né, entrou naquelas ruas de Nice, enfeitadas para o Natal, e mataram dezenas de pessoas ali, um atentado terrorista ali. Foi naquele momento, mais ou menos. Então convidamos esse professor sociólogo, famoso lá em São Paulo. Não é espírita, mas pelo que ele falou, eu acredito que ele seja cristão, mas não é espírita não, senão a gente saberia, né? Não é espírita não. E ele falou exatamente sobre isso que estava acontecendo na Terra. O medo se infiltrando na nossa casa, através da mídia, que nós permitimos que o medo entre na nossa casa. Basta chegar na televisão, mudar o canal, o controle remoto, no dial do rádio, ou aí ouvir outra programação. Mas não, ficamos presos àquelas notícias de terror, de violência. Parece que nós somos atraídos para isso. E quando muda de canal, vai botar no outro que vai falar a mesma coisa que aquele falou, mais meia hora de notícias de terror, de ódio. Então a gente fica numa sintonia extremamente preocupante, dificultando até que os amigos espirituais superiores atuem aqui na Terra. Divaldo já falou isso certa vez. Os miasmas deletérios enegrecem a atmosfera espiritual do nosso país. Não vai impedir, mas vai dificultar a chegada desses espíritos angelicais para nos ajudar. Porque nós seremos, sim, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nós, principalmente os espíritas, estão dificultando. E era esses que deveriam dar o exemplo. Então, o palestrante citou esse momento de terror da Europa, dizendo que naquele momento, várias pessoas do mundo inteiro estavam apontando os dedos na cara dos irmãos muçulmanos, culpando por tudo isso que está acontecendo. E olha, quem conhece a religião muçulmana, quem conhece o Alcorão, sabe que é um livro que também fala de caridade, da prática da caridade, do amor ao próximo. O Alcorão fala tudo isso. Ele não mente, ele fala a verdade. A necessidade de ajudar o seu irmão, de acudir o seu companheiro. Amor extremo. O que nós estamos falando são de determinadas pessoas fundamentalistas
que modificaram completamente as palavras que estão lá de Maomé. Isso acontece em todas as religiões, tá? Bom, no caso específico, ele estava falando então dos irmãos muçulmanos, que todo mundo estava apontando o dedo na cara deles, condenando, querendo vingança, ódio, emitindo ódio. E aí ele deu uma parada e pediu para que todos refletissem numa coisa, que em todo momento da história da humanidade, em toda a história da humanidade, nunca ninguém matou mais na história desse planeta do que os cristãos. E nós não estamos falando só das cruzadas, não, hein? Foram mais de 10 cruzadas que vitimaram, mataram esses irmãos muçulmanos. Povos pacíficos, muitos deles. Não estou falando só da cruzada, não. Esqueceram da Inquisição? Historicamente, ninguém matou mais, em nome de Jesus, hein, do que os cristãos. E nesse momento de transição planetária, coisa que ele não falou, mas aí entra a doutrina espírita, com a lei de ação e reação, pelos vínculos que nós temos no nosso passado delituoso, é o momento certo da gente estar encarnado, de vivenciar isso tudo. Então, não joguem impropérios contra Deus, mas logo agora que eu tinha que reencarnar, não podia aguardar mais um pouquinho, não, era esse o momento sim, tinha que vir nesse momento sim. E olha, lembrando o que o Chico falava, né? Quando aquelas senhoras vinham fazendo fila para reclamar da vida, da perda, entre aspas, de um filho, de um marido, da esposa, às vezes, ele dizia para aqueles espíritos ali presentes, ali encarnados: meu irmão, podia ser pior, podia ser muito pior, com certeza. É que graças a Deus a gente não lembra do que fez, graças a Deus, mas que podia ser pior, podia. Então vamos aproveitar a oportunidade dessa encarnação, fazer algo diferente, alguma coisa diferenciada, que valorize a nossa chegada à Terra, nos preparando para um planeta de regeneração. E vamos comemorar nesse domingo o Natal, não de um Jesus morto, crucificado, chicoteado, mas um Cristo vivo, que está aqui ao nosso lado com Eurípides, confiando e tendo fé e dizendo em todas as encarnações, como ele sempre diz: vai, meu irmão, agora você vai conseguir, vamos lá, eu estou junto de ti. É porque nós não estamos junto com ele, mas ele está ao nosso lado. Vamos ter mais fé, gente, vamos ter mais fé, e que nesse Natal a gente faça apenas uma prece em agradecimento ao nosso irmão maior. Que ele nos abençoe e continue nos amparando para o próximo ano que se inicia. Muita paz a todos. Obrigado.